Solid Flow – medição de vazão de sólidos secos. O Solid Flow foi especialmente desenvolvido para medição de volume de sólidos transportados em tubulações. O Solid Flow é usado para medição online de todos os tipos de sólidos, pulverizados, granulados e outros mais. O tamanho das partículas medidas deve ser entre 1 nanômetro e 10 milímetros, transportadas pneumaticamente ou em queda livre, logo após sistemas de transporte. O medidor Solid Flow utiliza a última tecnologia de microondas. O sensor deve ser usado em tubulações metálicas. A integração da tecnologia microondas cria um campo de medição utilizando a tubulação. A radiação microondas é refletida pelas partículas sólidas que são medidas pelo sensor. A frequência e amplitude de retorno do sinal é medida, amplificada e proporcionalmente relacionada ao fluxo de partículas. O sensor funciona como um contador de partículas, contando a quantidade de partículas por unidade de tempo. A frequência selecionada na unidade eletrônica garante que apenas as partículas em movimento sejam medidas, descartando os materiais acumulados nas paredes internas do tubo. O sensor é calibrado durante a instalação, inserindo a referência de volume que passou pelo sensor. Após a instalação, o sensor é calibrado, inserindo a referência de volume de material. Como é possível ver nas ilustrações, são apresentados dois espectros de frequência, de diferentes condições de fluxo. O algoritmo presente no software do medidor garante que o resultado da medição seja correto, mesmo com diferentes condições de fluxo. O conjunto completo de medição consiste nos seguintes componentes: adaptador de montagem do sensor, Solid Flow com cabo de 2 metros, C-Box para a conexão entre o sensor e o transmissor, transmissor de vazão. O transmissor está disponível com um invólucro pronto para instalação em campo. A configuração pode ser feita pela tela touchscreen ou pelo computador. Outra opção é a versão para instalação em trilho DIN, mas nesse caso a configuração deve ser feita utilizando um computador. O local de instalação do sensor deve ser determinado respeitando as distâncias mínimas, antes e após o sensor. Isso se dá para a acomodação das partículas no tubo. Em tubulações de diâmetro maior que 200 mm, 2 ou 3 sensores são recomendados. Esses sensores devem ser posicionados a 90 graus e 120 graus, respectivamente. Para aplicações em queda livre, é necessária uma seção de 300 mm antes do sensor. O suporte do sensor é soldado no tubo de instalação. Após a solda, utiliza-se uma broca de 20 mm para abrir o furo, onde será inserida a ponta do sensor. O sensor deve ser ajustado de acordo com a espessura da parede do tubo, ficando assim faceado com a parede interna. O medidor é iniciado utilizando sua unidade eletrônica. Nessa unidade, os parâmetros de calibração são configurados, como por exemplo, range, unidade de medida, atenuação de sinal, entre outros. Estão disponíveis saídas de corrente, 4 a 20 mA e relé. O integrador permite uma calibração mais fácil, disponível nos idiomas inglês, alemão e francês. Quando se utiliza apenas o transmissor de trilho DIN, toda a parametrização será realizada através de um software. Medição de rejeitos de minério. Em uma planta de beneficiamento de minério, a equipe de engenharia de produção decidiu realizar o balanço de massa do processo para avaliar a qualidade do material e a eficiência dos equipamentos. Para isso, era necessária uma solução de simples instalação e, ao mesmo tempo, resistente o suficiente para suportar a abrasão. O minério comprado é transportado através de correias do pátio de matérias-primas para as peneiras. O rejeito das peneiras é direcionado para um local onde, periodicamente, é recolhido por tratores. A solução escolhida foi o Solid Flow. O corpo do instrumento é todo em aço inoxidável e a face do sensor é uma peça de cerâmica especial, resistente ao contato com o fluxo de minério. Os dados então são enviados via 4 a 20 mA para o CLP, que realiza o controle da planta. Quantificar produção, avaliar eficiência e dosagem são alguns exemplos de aplicação que hoje são solucionados de forma simples com tecnologia de ponta. O Solid Flow é um destaque na família dos medidores de vazão de sólidos da MS Instrumentos. A linha de medidores de sólidos é composta por instrumentos de medição de vazão de sólidos secos,
Detecção de fluxo de sólidos. Monitoramento de particulado. Medidor de umidade. Além do Solid Flow, temos também Max Flow, medidor de fluxo de sólidos em tubulações, para aplicações acima de 20 toneladas/hora. Flow Jam, chave de fluxo de sólidos, em tubulação ou sobre correias transportadoras. Dense Flow, medição de vazão de sólidos em fase densa. M-Sense, medidor de umidade micro-ondas, para instalação em calhas, dutos, roscas ou silos. ProGap, chave micro-ondas para detecção de nível em silos. ProSense, medidor de quantidade de partículas em chaminés ou saídas de filtro. Dusty, chave de monitoramento de particulado para instalação na saída de filtros manga. AirSafe, monitor de qualidade de poeira em ambientes. MS Instrumentos. Entre em contato pelo telefone 0 operadora 21 2493 0588 e através do nosso site www.msinstrumentos.com.br.